Aleluia. Abre comigo em Apocalipse, por favor. Apocalipse capítulo 4. A gente está estudando sobre o trono de Deus, o ambiente da presença de Deus. E a gente já falou tanta coisa aqui sobre Apocalipse capítulo 4. Eu convido você a pegar as mensagens anteriores, buscar lá no YouTube. Depois eu vou colocar elas todas compiladas lá no meu blog, para que você tenha acesso a tudo organizado. Porque não tem coisa melhor do que a presença de Deus, gente. Na nossa vida não tem coisa melhor do que a presença de Deus. Perceber a presença de Deus, viver na presença de Deus, responder à presença de Deus. Em Apocalipse capítulo 4, João teve uma visão. Eu acho interessante, eu estava estudando sobre isso. É que não foi só João que teve essa visão. Zacarias teve essa visão, Isaías teve essa visão, Ezequiel teve essa visão. E eu quero com que você tenha essa visão. Nós estamos estudando para que eu e você possamos ter a visão do trono de Deus na nossa vida. Isso muda a nossa vida, isso muda a maneira como nós andamos pela rua. Isso muda a maneira como nós estudamos a palavra. Diz: depois dessas coisas olhei, verso 1, e eis que havia uma porta aberta no céu, acesso liberado. E a primeira voz que eu ouvi, que era como de trombeta, ao falar comigo, disse: suba até aqui, e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me achei no Espírito, e eis que havia um trono armado no céu, e alguém estava sentado no trono. Aleluia, aleluia. Tem alguém assentado no trono. Tem alguém assentado no trono. E esse que estava sentado era semelhante no aspecto à pedra de jaspe e ao sardônio, e ao redor do trono havia um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono havia também 24 tronos, e neles estavam sentados 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, nós falamos isso da última vez, vozes e trovões. E diante do trono, diga: diante do trono. Tema da minha mensagem de hoje: diante do trono. Diante do trono estavam acesas 7 tochas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. E a gente já viu que existe alguém assentado no trono. E diante do trono de Deus, e a Bíblia fala que nós podemos nos achegar diante do trono de Deus. O que nós encontramos, o que nós deveríamos encontrar quando nós falamos que nós estamos diante do trono de Deus? A primeira imagem que João encontra são 7 tochas de fogo, fazendo representação ao Espírito de Deus. O que eu e você encontramos quando nós nos encontramos no Espírito? Ele diz: eu subi até lá e me encontrei no Espírito. Ou seja, não era por sentimento, era algo espiritual. E nós já vimos que o ambiente do trono de Deus é um ambiente espiritual. Ele encontrou 7 tochas de fogo. Ou seja, a primeira coisa que ele encontra, libera aí para mim, Léo. Valeu. 7 tochas de fogo. A beleza de Deus, ela é vista em como o Espírito nos faz perceber a sua presença, que nos fortalece, que nos renova, que nos transforma. E isso é manifesto como um fogo. Gente, eu estava aqui percebendo enquanto a gente estava adorando, não dá para a gente adorar de qualquer maneira. Não dá para a gente viver a vida que Deus tem para cada um de nós de qualquer maneira. Você lembra que quando Jesus encontrou aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, e ele conversou com os discípulos, e ele falou com os discípulos, quando Jesus sai, o que Jesus deixa? Jesus deixa 2 discípulos com o coração incendiado, com o coração pegando fogo. Se eu e você
dizemos que a gente se encontra com Deus. Gente, não tem como. A gente entra diante da presença de Deus. A gente se torna consciente da presença de Deus. O que a gente encontra? O Espírito de Deus pegando fogo. Não dá para a gente cantar de qualquer maneira. Não dá para a gente pregar de qualquer maneira. Não dá para a gente trabalhar de qualquer maneira. Se a gente tem um encontro com Deus, a primeira coisa que a gente encontra é o Espírito Santo pegando fogo. Meu Deus. Eu acho interessante que essas 7 tochas de fogo, João está fazendo uma alusão ao candelabro no santo lugar. E aquele candelabro servia para trazer iluminação. O fogo tinha que constantemente ser cuidado do candelabro, não podia apagar. João está falando, quando você está na presença de Deus, o Espírito Santo te ajuda a não apagar o fogo do seu coração. E tem tanta gente hoje envolvida com tantas coisas que esquece de prestar atenção naquele que está sentado no trono, para que o seu coração continue pegando fogo. Pastor Hélio sempre fala, pensa nas pessoas que começaram com você essa carreira e que hoje já não estão mais no caminho. Outro dia eu estava conversando com uma amiga e ela falando de um parente que desistiu, praticamente desistiu. E aí outro dia eu fui ver na internet uma pessoa que eu conheço botando umas coisas totalmente contra a palavra. Não, eu sou de Jesus da minha forma, mas o coração já não está mais aquecido para viver da forma de Deus. Quando nós verdadeiramente temos um encontro com Jesus, o nosso coração pega fogo. Então essas 7 tochas fazem uma alusão às 7 hastes do candelabro, cuidada pelos sacerdotes, para nunca deixar apagar. Isso fala da operação do Espírito, dos dons do Espírito na nossa vida, e da presença manifesta do Espírito, que ilumina, que revela, que dissipa as trevas, que traz calor, que traz conforto e que santifica a alma do cristão. Ou seja, toda vez que nós estamos diante do trono de Deus, buscando mais da presença de Deus, a gente encontra o Espírito Santo, que ilumina, que revela, que dissipa as trevas, que traz calor, que traz conforto e que santifica a alma do cristão. Não tem como a gente dizer que a gente encontrou com Jesus e não estar dentro de um processo de iluminação, de revelação, de conforto, de calor no nosso coração e de santificação. O processo de santificação é para a gente parecer mais com Jesus. Não tem como a gente dizer que a gente encontrou com Jesus e a gente não está mais parecido com Ele. E o número 7 são 7 candelabros. O 7 fala da plenitude, da perfeição do Espírito. Ou seja, quando a gente encontra o trono de Deus e a gente se entrega na presença dEle, o Espírito Santo, de maneira plena e completa, faz a ação dEle na nossa vida. Deus é perfeito, e é com base na perfeição dEle que Ele opera em nós. Zacarias capítulo 4, bota seu dedo aí em Apocalipse, vai lá em Zacarias, por favor. Zacarias vem ali de Mateus e vem descendo, só para que você veja aí, Zacarias capítulo 4. Diz: um anjo que falava comigo voltou e me despertou, como se desperta alguém do sono, e ele me perguntou: o que é que você está vendo? Ei, quando eu e você nos encontramos na presença de Deus, pleno, consciente da presença de Deus, nós precisamos ver alguma coisa. E o anjo pergunta para Zacarias: o que é que você está vendo? E ele continua dizendo: eu respondi: vejo um candelabro todo de ouro,
e um vaso de azeite em cima, com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estavam em cima do candelabro. Junto ao candelabro vejo 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo: meu Senhor, o que é isso? O anjo que falava comigo disse: você não sabe o que é isso? Respondi: não, meu Senhor. Ele prosseguiu e me disse: essa é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então ele vê, olha só que interessante, ele vê o candelabro, ele vê o azeite, e ele vê a oliveira. O candelabro fala da presença dos dons do Espírito, o azeite, a unção, a operação do Espírito, e ele vê as oliveiras, que era o fundamento do azeite. Sabe o que ele está dizendo? O azeite que você precisa está aí, a oliveira está do lado. Ou seja, você não precisa se preocupar. Eu te dei a oliveira, você cuida da oliveira, depois você pega a oliveira, o produto da oliveira você trabalha, produz o azeite, e você vai ter sempre azeite. Ou seja, eu e você vamos ter sempre o que nós precisamos. O que Zacarias está vendo? Eu tenho tudo o que eu preciso para manter o candelabro aceso. E ele fala, não é por força, nem por violência. É isso que ele quer dizer para Zorobabel. Zorobabel, você tem o que você precisa, é pela graça de Deus. Você vai construir com aclamações de graça. Zorobabel, não é por força, nem por violência, é pelo Espírito de Deus. Olha só o que diz Isaías capítulo 11, no verso 2. Diz: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes brotará um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Falando sobre os 7 Espíritos de Deus, que não são 7 pessoas, é uma representação literária para dizer que o Espírito Santo é perfeito. 7, número de perfeição. E ele fala aqui em Isaías sobre o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ou seja, ele está falando sobre quem estará sobre o Messias, a perfeição do Espírito. Olha só o que diz Apocalipse capítulo 1, do verso 4 ao verso 5. E eu acho interessante que quando a gente está diante do trono de Deus, a gente encontra a presença do Espírito, que está queimando. E olha só que interessante, porque quando a Bíblia fala de estar diante do trono, isso fala de estar sempre disponível da parte de Deus, Pai, Filho e Espírito, para a igreja, de maneira que seja suficiente para o seu serviço. Estar sempre disponível. Quando a Bíblia fala de... Obrigado, Léo. Tinha que estar ligado, né? Aí facilita. Quando a Bíblia fala de estar diante do trono de Deus, isso fala que Deus, diga Deus, Pai, fala Pai, Filho e Espírito, estão disponíveis para a igreja, para aquilo que você precisa fazer. Por isso que quando você encontra Deus, quando você encontra o trono de Deus, eu preciso saber, tem óleo, tem azeite, tem unção disponível, e aquele que me dá o azeite, que me dá o óleo, que me dá a unção, está disponível para mim. É isso que quer dizer aqui em Apocalipse capítulo 1, veja, João está dizendo às 7 igrejas que estão diante dele, diz que a graça e a paz estejam com vocês. Número 1, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Quem é esse? O Pai. Apocalipse capítulo 1 está falando do Pai. Veja, onde é que a gente encontra isso? Número 2, da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. Número 3, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Só depois, lá na frente, Jesus diz que Ele é aquele que era, que é e que há de vir. Por que ele diz isso? Porque Hebreus vai dizer que Ele é a exata expressão de Deus.
se ele é exata expressão do Pai, ele pode dizer: eu sou o Alfa, o Ômega, aquele que era, que é e que há de vir. Aqui está a prova clara de que Deus, a mensagem para as igrejas, que graça e paz está disponível da parte do Pai, do Filho e do Espírito. O que ele encontra? O que João encontra? Assim que ele vê, ele encontra as 7 tochas de fogo. Número 2, o que ele encontra? Ele encontra um mar de vidro. E o mar de vidro, gente, volta lá em Apocalipse capítulo 4. Isso, traga a sua Bíblia. Sua Bíblia de papel. Apocalipse capítulo 4. Diz então no verso 6: adiante do trono, como que mar de vidro, semelhante ao cristal. E essa pureza, gente, o que ele está falando? Quando ele fala das 7 tochas, ele está falando do candelabro. Quando ele está falando do mar de vidro, ele está falando da bacia de bronze. Por que isso? Porque a bacia de bronze, se a gente for lá em 1 Reis, capítulo 7, a bacia de bronze era chamada mar de fundição. Interpretação bíblica, a gente vai conectando, deixa a Bíblia interpretar a Bíblia. O que João está vendo? Já está vendo? Ele está vendo a bacia de bronze. E a bacia de bronze fala dessa pureza. Você sabe que a bacia de bronze era onde os sacerdotes se lavavam para poder ministrar. Então o que João vê? A tocha, as tochas, falando da presença do Espírito que está pegando fogo. A segunda coisa que ele vê, uma bacia de bronze. Ele vê algo pelo qual ele pode se lavar constantemente para poder pregar a palavra. Algo que ele pode constantemente se lavar e se santificar, já que ele está sendo enviado com uma palavra. Então o símbolo aqui, gente, é a palavra de Deus. Número 1, nós encontramos a obra do Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo. Número 2, nós encontramos a palavra de Deus. A palavra de Deus para limpeza. A palavra de Deus como um firme fundamento. Ela fala de vidro, o mar de vidro, que é algo sólido. Em outras versões fala o mar de cristal. Vidro como ao cristal. Ou seja, algo límpido, algo claro, no qual nós podemos permanecer de pé para sempre. Ou seja, na presença de Deus, gente, o que nós temos que ter? Coração aquecido pelo Espírito Santo, não por força, nem por violência, mas pelo Espírito. Número 2, ele vai sempre nos lembrar do fundamento da palavra, no qual nós podemos permanecer de pé para sempre. A erva, ela brota, ela seca, ela murcha, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Olha só o que diz Mateus capítulo 5, verso 8: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Por que muitas pessoas têm tentado adorar a Deus, mas não têm conseguido ver? Lembra de Zacarias? Zacarias, o que você tem visto? Por que muitas pessoas não têm conseguido ver a Deus? E se elas não conseguem ver, elas não conseguem responder. Por que elas não têm conseguido ver? Porque não têm se lavado com a palavra. Porque não tem se lavado constantemente com a verdade, porque não tem se lavado com o Evangelho que nos lava, o Evangelho que nos purifica. E Jesus deixa bem claro em Mateus capítulo 5, quer ver a Deus? Quem quer ver a Deus aí? Pastor, estou aguardando. Hoje não, pastor, não estou falando desse sentido. Eu quero dizer ver a Deus em todos os sentidos da sua vida. Quando você chegar no trabalho, você vê a ação de Deus, você perceber a ação de Deus. E muitas vezes nós somos maculados por aquilo que o inferno nos joga, pela pressão da vida, pela pressão das circunstâncias. E o que o diabo quer é com que a gente tire o foco do trono de Deus. Existe alguém que está sentado no trono.
E diante desse trono tem um mar de vidro como de cristal. A palavra de Deus, que é limpa, que é clara, sem adulteração, e que é o nosso firme fundamento. Meu Deus, está diante do trono de Deus. Então você vai em adoração diante do trono de Deus. Aleluia, pastor, vou lá gastar 15 minutos, meia hora, sei lá, na minha casa. Estou lá diante do trono de Deus. O que você vai encontrar? Tochas de fogo. O Espírito Santo aquecendo o seu coração. Isso não quer dizer que você vai sair saltando porque está pegando fogo, nem que vai dar sapatinho de fogo porque está começando de baixo para cima. Isso quer dizer que aquilo que Deus vai te falar vai botar um negócio no teu coração, e você não vai conseguir ver mais as situações da mesma forma. Ontem eu estava lá orando, botei lá um CDzinho, e aí fui para minha sacadinha e fiquei lá orando, e veio um cheiro gostoso. Eu falei, não pode ser. Aí eu fiquei pensando, será que é a presença de Deus? Aí fui perguntar para a porta, está sentindo? Aí ela vira para mim, isso está vindo de algum lugar aí. Aleluia. Acabou com a minha bolha. Mas eu estava lá e conforme eu ia orando, meu coração ia aquecido. Eu não pulei na sacada, eu não dei glória a Deus para os vizinhos ouvirem. Eu sei que tinha um negócio no meu coração com base naquilo que eu estava orando, porque eu estava ouvindo a palavra de Deus, e a palavra de Deus estava me colocando no prumo de novo. Eu estava vendo um vídeo lá, aí vi uma notícia, eu falei, poxa, que ruim, eu já estava me preparando para isso, agora tem que vir para cá, agora tem que fazer isso, vou orar, aleluia. Comecei a orar, o Espírito Santo começou a falar no meu coração, pronto, fogo no coração de novo. Quando a gente está diante da presença de Deus, o que a gente encontra? Tochas de fogo, um mar de vidro. Em Apocalipse capítulo 15, vai um pouquinho mais para frente. Apocalipse capítulo 15, verso 2, olha só. A gente falou tochas de fogo, o mar de vidro, que é a palavra. Olha só o verso 2. Vi como que um mar de vidro misturado com fogo. Hoje é dia de fogo, aleluia. Misturado com fogo. Meu Deus, olha aqui Jeremias capítulo 23, 29. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor. A gente não pode receber a palavra de Deus de qualquer maneira. O Deus que está sentado no trono está falando com você hoje. Então que o seu coração esteja aberto para pegar fogo. Porque quando você pegar fogo, você não volta a ser mais o que era. O Espírito, que é aquele que pega fogo, e a palavra são um. Por isso, ao ler a Bíblia, se abre para o Espírito Santo, que é aquele que são 7 tochas de fogo, para que ele incendeie a palavra no seu coração. É por isso que 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, vai nos lembrar que toda a Escritura é inspirada por Deus. Ou seja, Deus sopra a si mesmo. E como Ele sopra? Com fogo, acendendo o seu coração, para que você creia na palavra, para que você medite na palavra, para que você pratique a palavra de Deus. Você lembra que Jesus fala para uma das igrejas, se eu não me engano a igreja de Éfeso, você está meio morninho, hein? Sabe o que é o morninho? O morninho é aquele que recebeu o fogo do Espírito, depois se afastou, e está no processo de esfriamento. Ler a palavra já não é mais tão gostoso assim. Vir para a igreja já não é mais tão importante assim. Está num processo de esfriamento. Aliás, o pastor Hélio tem uma série, depois busca lá, 7 sinais da falência da fé. 7 sinais que você está esfriando. Sabe quando você vai no médico e o médico aponta, vamos fazer uns exames, e no exame aponta isso, aponta aquilo, aponta isso, por causa disso, você pode estar com falta de ferro. Então, olha, sabe essa anemia? É por falta de ferro, é por falta de aquilo, é por falta daquilo outro, 7 sinais que a palavra de Deus diz que a gente não está mais pegando fogo. E a gente tem que ter cuidado, não pode ter um coração morno. Eu e você precisamos deixar com que o Espírito e a palavra sejam um. Olha só o que diz esse teólogo galês, Martin
Lloyd Jones, ele diz: nada é mais perigoso do que colocar uma barreira entre a palavra e o Espírito, para enfatizar um em detrimento do outro. É o Espírito e a palavra, o Espírito sobre a palavra e o Espírito em nós, enquanto nós lemos a palavra. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, você está diante do trono, você está diante do trono, e diante do trono tem 7 tochas, diante do trono tem um mar, que está pegando fogo, e a gente continua lendo, aí em Apocalipse capítulo 15, diz: vi como que um mar de vidro, verso 2, misturado com fogo, e também os que venceram a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Aleluia. Que se achavam em pé, aonde? No mar de vidro. Que se achavam em pé, no mar de vidro, tendo harpas de Deus. E a harpa, gente, é símbolo de adoração, remetendo ao Antigo Testamento. A harpa é símbolo de profecia. Por isso que eu falo para os músicos, não é só cantar. Se a gente está com harpa, a gente tem que profetizar. E como é que eu vou profetizar se eu não tenho palavra dentro? Como é que eu vou subir numa plataforma e profetizar se eu não tenho meu coração pegando fogo? Não dá mais para a gente adorar de maneira mecânica. Não dá mais para a gente responder de maneira mecânica, cantar música de maneira mecânica. A Bíblia diz que aqueles que venceram a besta, não eram os ministros de música, não era o tecladista nem o baterista, os que venceram a besta, todos eles tinham uma harpa, ou seja, todos eles estavam prontos para adorar e profetizar. Mas para adorar e profetizar, eles estavam no mar de vidro. E eu falei para você que o mar de vidro é o símbolo da palavra. Então como é que a gente vai vencer? Presta atenção, pastor Hélio, bate nessa tecla. Como é que eu e você vamos vencer na vida se a gente não estiver em pé em cima da palavra? Preguei sobre isso no domingo. Quer botar a casa sobre a areia? Vai perder seu tempo, porque no dia que a tribulação vier, a casa cai. Mas esse mar de vidro era um fundamento sólido. Meu Deus, a Bíblia está falando aqui, aqueles que venceram estavam solidamente fundamentados na palavra. Apocalipse 5:8 diz: e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então, gente, o céu tem 24 anciãos, 4 seres viventes com harpa, aqueles que venceram a besta com harpa, ou seja, o céu está pronto para responder a Deus. O céu está pronto. Sabe qual é o problema? O problema é que a gente não vem pronto. O problema é que a gente não vem pronto. E a gente precisa ser estimulado constantemente pelas coisas de fora. O céu está, sabe o que eles fazem? Eles vão andando com a harpinha na mão, pronto para responder, preparado para responder, conscientes daquele que está sobre o trono para responder. E esses 24 anciãos, os 4 seres viventes, ainda tinham taças de ouro cheias de incenso. O incenso que eu e você levantamos, as orações que eu e você levantamos. Volta aí para Apocalipse capítulo 15. E esses, os vencedores da besta, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e diz que eles entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, o cântico do Cordeiro, e o cântico do Cordeiro. Ou seja, não está falando de anjo, porque anjo não consegue entoar o cântico do Cordeiro, porque só eu e você, como filhos de Deus, que fomos marcados pelo sangue do Cordeiro. O que eles declaram? Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso.
Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos, por causa dos teus atos de justiça. Quem são esses que cantam essa canção? Os que estão pegando fogo. Os que estão pegando fogo. Olha só, Daniel capítulo 7, verso 9 e verso 10, diz: continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias, falando do Pai, se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã, e o seu trono, meu Deus, é fogo puro, aleluia. E o seu trono eram chamas de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Gente, se você não está pegando fogo e diz que está diante de Deus, tem alguma coisa errada. Porque o trono é de fogo. O que está diante do trono é de fogo. O mar pelo qual nós deveríamos estar em cima está misturado com fogo. Ainda sai um rio de fogo. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Meu Deus. Número 1, o que a gente encontra diante do trono? Gente, essa palavra para mim é o remédio para a apatia espiritual. Não tem como, gente. Não tem, perdoa pastor, mas não tem como. Não tem como a gente viver uma vida de qualquer maneira e dizer que a gente vive diante do trono. E tudo que ele fala para mim é, Hebreus de novo, acheguem-se. Se achega. Se achega. Se achega. Pastor Hélio sempre usa esse exemplo, né? Tá a fogueira ali, você vai chegando perto. A gente fez a fogueira lá no retiro de casais. A gente sentou ao redor ali, não tinha hora que não dava. O meu gravetinho, quando a gente foi fazer lá os marshmallows, era muito pequenininho, e quanto mais eu botava e tentava fazer o marshmallow junto, o gravetinho era pequenininho, eu sentia o resultado do fogo na minha mão. Quando eu e você nos aproximamos da presença de Deus, e quanto mais nós somos conscientes da presença de Deus, você vai perceber, você vai saber pelas suas atitudes. Meu Deus, não deixe o coração esfriar. Não deixe o coração esfriar. Viver de qualquer maneira. Vir para o encontro de qualquer maneira. Adorar a Deus durante a semana de qualquer maneira. E número 3, volta lá Apocalipse capítulo 4. Número 1, tochas de fogo. Número 2, um mar de vidro. Esse rio de fogo, aleluia. E número 3, o que tem diante do trono? Seres viventes. Apocalipse capítulo 4, verso 6, diz: diante do trono, então havia algo como um mar de vidro semelhante ao cristal. No meio do trono, e aqui no meio do trono não quer dizer que eles estavam assentados no trono. No meio do trono aqui é uma expressão para dizer que eles estavam debaixo do trono. Que esquisito, pastor. Literatura apocalíptica. Eles estavam debaixo do trono. Onde é que a gente vai ver isso? Eu vou ler com você lá em Ezequiel. Mas calma aí. Verso 6. No meio do trono e à volta do trono havia também 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente era semelhante a um leão. O segundo era semelhante a um novilho. O terceiro tinha um rosto semelhante a um ser humano. E o quarto ser vivente era semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estavam cheios de olhos ao redor e por dentro. Quem eram esses anjos, gente? Esses anjos, se a gente for olhar para Isaías capítulo 6,
Você lembra de Isaías capítulo 6, quando Isaías tem o seu chamado ali, diante de Deus, Deus aparece para ele, mas ele vê alguns anjos, e a Bíblia diz em Isaías que eram serafins. Meu Deus, sabe o que significa serafins? Aqueles que queimam. Meu Deus, 7 tochas diante do trono, um mar e um rio de fogo, e diante do trono, aqueles que queimam. Meu Deus, é uma manhã para queimar, gente. Eu estou aqui suando, queimando, aleluia. O que tem diante do trono? Fogo por cima, fogo por baixo, fogo ao redor. Meu Deus do céu. E você vive a vida de qualquer maneira? Seres viventes, serafins, aqueles que queimam. E aqueles que queimam, gente, são aqueles mais próximos ao trono de Deus. Dos seres que estão ali ao redor do trono, diante do trono, são esses que estão mais perto do trono. Ou seja, quanto mais perto, mais você queima. Meu Deus, quanto mais perto, mais você queima. E aí você vê, a gente consegue fazer essa analogia dos 4 seres viventes com os 4 evangelhos, por exemplo. Você vê o evangelho de Mateus com a cara de um leão, com a autoridade do rei. Você vê o evangelho de Marcos com a cara de um novilho, falando da perseverança do servo. Você vê o evangelho de Lucas com o rosto de um homem, e Lucas apresenta a humanidade do filho. Você consegue ver o evangelho de João com o rosto de uma águia, falando da divindade do filho. A gente consegue ver nos 4 evangelhos as 4 facetas desses seres viventes. Ou seja, o evangelho, meu Deus, se esses seres são aqueles que estão pegando fogo, porque eles estão mais próximos do trono, quando você lê os evangelhos, o que tem que acontecer com você? Tem que pegar fogo. Tem que pegar fogo. E não é que cada ser tinha um rosto, cada ser tinha os 4. É doideira demais, como diz a Bíblia, a mensagem. É doideira total. Mas é algo simbólico para que eu e você entendamos que aquele que pega fogo, nós temos essa dimensão onde eu e você podemos experimentar da autoridade do rei, da perseverança do servo, da humanidade do filho e da divindade do filho. Tudo disponível para mim e para você. E aí continuamos, Apocalipse capítulo 4, verso 9. Não, verso 8. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estavam cheios de olhos ao redor e por dentro, não tinham descanso. Meu Deus, não tinham descanso. Adoração é algo que a gente faz hoje e vai fazer pela eternidade inteira. Esses 4 seres viventes não tinham descanso, nem de dia, nem, pastor, posso ter um descanso? Não tinham descanso, nem de noite, nem de dia. Eles proclamavam. Sabe por quê, gente? Quando a gente estuda um pouquinho, a gente vê que a função dos serafins era, número 1, aplicar a justiça divina, e número 2, eles eram responsáveis por adoração. Então constantemente eles proclamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Sempre, diga sempre, sempre que esses seres viventes davam glória, honra e ações de graças ao que está sentado no trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostravam. Lembra que a gente começou lendo que ao redor do trono tinham 24 tronos, os 24 anciãos ao redor do trono. Sempre que esses que eram responsáveis pela adoração no céu começavam a levantar a adoração, a dar glória a Deus, havia uma resposta dos anciãos. E aqui dizia que eles se prostravam diante daquele que está sentado no trono. Eles adoravam o que vive para todo sempre. Olha que interessante. Aleluia.
Diz aqui, olha só, sempre que esses seres viventes, verso 9, e agora? Davam glória, honra e ações de graças, número 1, ao que está assentado no trono. Eles davam ao que está assentado no trono. O que os 24 anciãos faziam? Se prostravam. E aqui diz que sempre que esses seres viventes davam glória, honra e ações de graças ao que vive para todo sempre, eles adoravam. Ou seja, eles respondiam na batida dos serafins. Eu e você somos chamados não para inventar adoração, nós somos chamados para responder ao que está acontecendo no céu. Responder. E aí, qual era o resultado? Eles depositavam as suas coroas diante do trono. Enquanto eu estava lá em cima, fui reler esse texto e me veio essa frase: quando nós depositamos as nossas coroas, não há espaço para o eu quando eu estou diante dele. Tudo aquilo que você conquistou diante dele tem valor nenhum. Tem valor nenhum. E eles pegam de maneira alegre, eles pegam as suas coroas, as suas conquistas e depositam diante dele, proclamando. Lembra que os 4 seres viventes proclamam, os 24 anciãos estão respondendo, proclamando: tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criastes todas as coisas, e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Meu Deus. Para a gente terminar, vai lá comigo em Ezequiel. Pode subir, Stanley, por favor. Ezequiel capítulo 1. Depois você pode ler desde o versículo 1. Você vai ver que Ezequiel teve essa visão dos 4 seres viventes. Veja aqui no verso 13. E eles eram movidos pelo Espírito. Depois você vai ler aqui, você vai ver, eles não eram movidos pelos seus sentimentos, eles eram movidos pelo Espírito, pelo seu Espírito. Diz aqui no verso 11: assim eram os seus rostos, suas asas se abriam para cima, cada ser vivente tinha 2 asas unidas, cada uma do outro, com as outras 2 asas eles cobriam o rosto, cada um andava para a sua frente, para onde o Espírito queria ir, eles iam, não se viravam quando se moviam. Meu Deus, isso aqui já fala para mim que eles não andam por aquilo que eles veem, nem precisava olhar. Você lembra de Elias? Subiu lá naquele monte e ele manda o seu discípulo: vai ver a chuva. A Bíblia fala que quando ele sobe no monte, ele se prostra e ele coloca a sua cabeça entre as suas pernas. Ou seja, ele não está vendo o que está acontecendo ao seu redor, ele só tem uma palavra, ele fica com aquela palavra. Ele não levanta para ver, ele manda o discípulo ver, e o discípulo vai e volta e fala: ainda não vi nada. Então pode voltar, porque aqui dentro eu estou vendo. Não sei o que está acontecendo com você, mas aqui dentro eu estou vendo, aqui dentro eu já ouço. E ele manda e ele volta 7 vezes, até o momento que o discípulo vê. Quando o discípulo vê, ele fala: então vamos levantar, porque já está vindo grande chuva. Esses serafins eram movidos pelo Espírito e não por aquilo que eles viam. Eles nem se viravam, eles eram movidos pelo Espírito. Depois você vai ler aqui sobre as rodas. No verso 20 diz: para onde o Espírito queria ir, eles iam, pois o Espírito os impelia, o seu próprio Espírito. Mas eu quero terminar com você aqui no verso
26. Ele fala aqui que acima desses serafins tinha um firmamento. Ele diz assim: por cima do firmamento do que estava sobre a cabeça dos seres viventes, havia algo semelhante a um trono. Lembra que nós vimos em Apocalipse, no meio do trono, era na realidade debaixo do trono. Ou seja, o trono de Deus estava acima deles. Você lembra que Satanás falou: vou colocar o meu trono acima do trono de Deus? O trono de Deus está acima dos serafins. Ele diz: havia algo semelhante a um trono, como uma safira, e sobre essa espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um ser humano. Meu Deus, olha aí, hein? Lembra que o trono era de fogo, tinha 7 tochas de fogo, tinha um mar de fogo, tinha serafins, que são seres de fogo. Verso 27, vi que essa figura era como metal brilhante, como um fogo ao redor dela. Desde a sua cintura e daí para cima, e desde a sua cintura e daí para baixo, vi que essa figura era como fogo, e havia um resplendor ao redor dela, com o aspecto do arco que aparece nas nuvens. A gente já falou sobre isso, sobre o arco-íris. Em dia de chuva, assim era o resplendor ao redor. Essa era a aparência da glória do Senhor. Ao ver isso, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Gente, não dá para a gente dizer que a gente está diante do trono de Deus e não pegar fogo. O trono é de fogo, quem está sentado é de fogo, tem 7 tochas de fogo, tem mar de fogo, tem serafim de fogo. Não dá para a gente se envolver com Deus, presta atenção nisso, não dá para a gente se envolver com Deus e não pegar fogo. Aquele que ouve essas palavras e não pratica é chamado de imprudente, é chamado de nécio, está vivendo um cristianismo de fachada, é noiva imprudente que vai ficar de fora. Agora, se eu e você estamos com Ele, gente, a gente tem que pedir para queimar mais. A gente tem que pedir para queimar mais, para se aproximar mais. Cheguemos. Ele está falando comigo e com você. Vem se chegar, vem queimar, e eu vou transformar a sua vida. Chega de cristianismo de fachada, chega de cristianismo de mornidão, chega de vir para o encontro de qualquer maneira, chega de viver a vida cristã de qualquer maneira, chega de ministrar de qualquer maneira. Eu e você somos chamados para pegar fogo, e Ele está nos chamando para poder pegar fogo. Fica de pé comigo, por favor. Ele está nos chamando, Ele está nos motivando para pegar fogo.